E vamos à notícia do dia. Movimentou aí todo o sistema Pajuçara de comunicação desde as primeiras horas da manhã de hoje. Mostramos inclusive tudo ao vivo no Balanço Geral, bem cedinho. E o fato, meu amigo, é o seguinte: a Polícia Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão e de prisão contra suspeitos de fraudes, desvios de recursos e corrupção de servidores públicos do estado de Alagoas. A operação foi denominada Florence Dama da Lâmpada e a suspeita é que o grupo tenha desviado quase 10 milhões de reais da saúde aqui no estado. Vamos acompanhar uma reportagem de Bruno Protásio. A investigação começou em maio e revelou desvio de recursos públicos, fraudes e corrupção de servidores da área da saúde na prestação de serviços de órtese, prótese e materiais especiais. O MPF detectou que o ponto central do esquema partia de uma entidade sem fins lucrativos, a IORTAL, Instituto Ortopédico de Alagoas. Criada em 2016, ela atendia o Hospital Geral do Estado, em Maceió, e o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca. Segundo a PF, Gustavo Vasconcelos Nascimento, que era chefe de ortopedia do HGE, e a cunhada dele, Luciene Araújo Silva, eram responsáveis pela entidade. Eles utilizavam outras empresas, deles e de familiares, para a prática dos crimes. Nós conseguimos trabalhar aí com elementos prévios aí de provas, né, como um afastamento de sigilo bancário, fiscal e também de quebra de sigilo telemático, e-mails, essas coisas. E a gente teve a oportunidade de enxergar toda a organização criminosa por dentro, né, antes da deflagração dessa etapa. Então foi possível obter planilhas de pagamento através da interceptação dos e-mails, verificar que esses pagamentos efetivamente caíram na conta de servidores públicos através da análise bancária. Nós verificamos que os valores que eles recebiam todos os meses eram valores invariáveis, né? Valores que não se alteravam, que não se justifica, porque o fornecimento de materiais de órteses e próteses e os procedimentos cirúrgicos oscilam, né? Variam mês a mês, tem que variar, porque do contrário nós teríamos sempre as mesmas pessoas sendo acometidas das mesmas doenças ou sofrendo os mesmos acidentes todos os meses, o que evidentemente não faz sentido. O esquema funcionou por quase 2 anos e meio e o que chamou a atenção durante as investigações é que em boa parte deste tempo a prestação de serviços do Instituto IORTAL para a Secretaria Estadual de Saúde aconteceu sem a licitação ou até mesmo contratos formalizados. A PF informou que servidores da secretaria recebiam até R$3 mil por mês como propina. Até o momento, a investigação aponta o desvio de quase 10 milhões de reais. Vamos verificar quanto houve de transferência de recurso público da União para o Estado, para a execução desse serviço. Chegamos a aproximadamente 28 milhões e 100 mil. Percebemos que praticamente 1/3 desses valores, dos valores totais transferidos pela União, foram para a IORTAL. Determinamos uma amostra de quais os processos de pagamento nós iríamos avaliar. Então, avaliamos a contratação, como se chegou a IORTAL, verificamos também uma amostra dos pagamentos feitos a IORTAL. E aí nós chegamos à conclusão, desde que houve pagamentos para a IORTAL mesmo antes da constituição do Instituto. Quando nós falamos que um prejuízo potencial de 10 milhões dos 28 que foram transferidos para a IORTAL, é porque os pagamentos foram genéricos. Nós tivemos casos de pacientes que não foram identificados em banco de dados oficiais, né? Nós tivemos casos de pagamentos religiosamente o mesmo valor em meses diferentes, então o que nos leva a que pode ter pacientes fictícios, né? Então, assim, a apreensão, a busca e apreensão, os documentos estão sendo recolhidos agora, que vai nos permitir uma avaliação, porque a CGU continua nesse trabalho. 14 pessoas foram presas, entre elas a filha do vice-governador de Alagoas, Lívia Barbosa de Almeida. Ela e o marido, que também foi preso, são sócios de uma das empresas envolvidas no esquema, segundo a PF.
Considerado o chefe da organização, o médico Gustavo Vasconcelos e a esposa dele foram os únicos alvos da operação, que ainda não foram presos. A investigação ela não está fechada, né, e que os depoimentos que serão prestados serão levados em consideração, e se por um acaso esses servidores conseguirem demonstrar que esses valores foram pagos de forma lícita por um serviço que não seja considerado ilegal, né, a gente pode efetivamente mudar de opinião. Mas, a princípio, o que nós temos é uma teia de corrupção montada no sentido de proteger o grupo, a organização criminosa, né, para que ela se perpetue naquela prestação de serviço. A Polícia Federal destacou que o volume de provas colhidas é grande contra os suspeitos. Nós da Polícia Federal, desde 2018, até antes, mas em 2018 e agora em 2019, a gente chegamos ao ápice, creio eu. Temos focado as nossas investigações em grandes organizações criminosas, que é onde efetivamente acreditamos que haja um ganho social maior. E realmente tivemos algumas investigações na área de educação, e essa talvez seja a maior na área de saúde, que é uma área também muito carente, não só em Alagoas, mas como em todo o Brasil. E foi bastante exitosa, tivemos um conjunto probatório muito robusto nessa fase inicial. Não à toa justificou-se, aí houve fundamento para 16 prisões, a decretação de 16, das quais 14 já foram efetivadas, restando somente 2. E o trabalho muito satisfatório. No momento que nós estamos agora, que com o cumprimento das buscas, há uma coleta muito grande de informações que serão organizadas, catalogadas, indexadas, apresentadas à equipe de investigação, que vai corroborar com o conjunto probatório que já existe, ou eventualmente até trazer novas provas e novos envolvidos. Que escândalo, viu? A Secretaria de Estado da Saúde enviou uma nota sobre a operação, afirmando que acompanha atentamente as investigações da Polícia Federal e vai contribuir com as informações necessárias para auxiliar a apuração. Internamente, a informação que se tem é que será aberta uma sindicância para apurar e punir o possível envolvimento de servidores do órgão. A CESAL ressalta ainda que tem atuado com transparência e contribuído para o esclarecimento dos fatos desde o início do procedimento. Vamos acompanhar isso bem de pertinho, tá bom?